Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse terceiro vídeo da playlist de Day Trade para iniciantes, tá? Playlist aí que eu estou elaborando com muito carinho aí, com muito cuidado, né? E obviamente dando, acho que na minha opinião, dando os recados que a gente precisa dar, que não existe nada fácil, você tem que se dedicar, mas que é possível, tá? Então, no primeiro vídeo eu falo um pouco sobre isso e nesse vídeo a gente vai para uma parte um pouquinho mais operacional, né? O início de fato mostrando aqui um pouquinho as ferramentas e, obviamente, a parte mais aprofundada aí a gente teria que ir para um segundo tipo de conteúdo. Obviamente, lembrando, você acha bastante coisa acerca de forma gratuita também, tanto no YouTube quanto no site das corretoras. Se você entrar no site da. Eu não estou falando para você fazer cadastro, né, e abrir conta em corretoras, principalmente no Brasil, que eu nem opero lá. Tá? Mas se entrar no site da Clear, da Rico, da Genial, da própria XP, você vai encontrar conteúdos gratuitos. Então tem que baixar, tem que ler, né? E eu espero que nosso playlist aqui, nossos vídeos também os ajudem. Lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Breno Brasil, sou responsável de conteúdo, trader aqui do Café com Day Trade. E aqui estão nossas redes sociais. A gente pede a você que, se gostou do vídeo, né, encaminhe para os amigos, se inscreva, dê aquele apoio aí nas redes sociais para a gente ajudar o canal e o canal continuar ajudando você. Tá bom? Então, dito esses recados iniciais, vamos lá falar um pouquinho sobre a plataforma. Eu vou deixar um modo apresentação. Vou fazer o seguinte. Opa, deixar dessa forma, aumentar aqui, diminuir aqui, tá? Porque eu vou algumas vezes ir para o site da Ninja, né? Depois eu vou usar aqui a própria Black Arrow. Não vou usar a Ninja porque a Ninja está em outra máquina aqui, eu não instalei. Mas posso usar, por exemplo, a Black Arrow aqui para mostrar algumas coisas. Muito embora eu esteja falando um pouquinho mais da Ninja, acerca da plataforma que eu mais utilizo, tá? Posso trazer alguns prints aqui, sem problema nenhum. Mas vamos lá, né? Tá? Uma dúvida que sempre surge, né? Eu preciso falar inglês para operar mercado americano? Não, tá? A plataforma ela já está disponível em português, o site está disponível em português, toda a comunicação, até mesmo via e-mail, você consegue fazer em português, até porque hoje o suporte da Ninja conta com a inteligência artificial, então você manda uma pergunta, você vê que a resposta vem muito rápida, vem a um minuto depois, né? Que seria, no caso de um suporte é, feito por humanos, mais lento, né? Que eles têm uma fila ali para atender o suporte, então vem muito rápido. Obviamente, existe uma equipe de suporte ali para analisar os casos em que a inteligência artificial não tem a resposta de bate-pronto, vamos dizer assim, os casos mais complexos ou os casos onde a pessoa já fez ali os primeiros passos que a inteligência artificial sugeriu, mas continua com problema, e aí, obviamente, tem o suporte, tá? Humano, né, que eu estou falando. Então, a plataforma www.ninjatrader.com, você vai entrar no site, né? Então, vamos lá, Ninja Trader. E você vai chegar nesse site aqui, tá? Nessa tela, aqui tem um login, Open Account. Aí você vai dizer, pô, mas o site está em inglês. Aí você vem aqui, não tem problema, seleciona o país que você está, que no caso dos Estados Unidos, mas você pode selecionar a língua aqui em português. Pronto, já está com o site todo em português, ó. Ele mudou aqui para o PT-PT, tá vendo? Então aqui é um segundo site que ele puxa aqui, né? Uma subseção que ele puxa, onde ele vai ter as mesmas funcionalidades em português. Então você pode vir aqui em plataforma, né? Você pode vir no suporte, você pode abrir a conta. Então clica aqui, abre a conta. Normalmente, hoje em dia é tão mais fácil você se inscrever com o Google. Eu não vou me inscrever aqui porque eu já tenho uma conta, não preciso ir adiante aqui, mas você vai se inscrever a conta, vai receber o e-mail de confirmação, tá? Aquele padrão normal de abertura de conta, de cadastro em qualquer site, tá? Então, vai receber, você vai lá verificar seu e-mail, né? Vai determinar sua senha e tudo mais, depois você vai se logar no, no site, né? Em algum momento você vai chegar aqui, ó, que é a questão de abertura de conta, né?
E aqui é onde você consegue fazer o download rápido da plataforma, tá? Então você pode clicar aqui, aí você vai ter que se logar, né? E aí você vai ter lá o download da plataforma. A Ninja 8 ponto qualquer coisa, tá bom? Então, eu vou estar mostrando aqui agora em telas da apresentação, né? Aqui também tem, eu deixei aqui um, acho que tem que colocar no modo apresentação agora para poder, opa, ó. Aqui é um hiperlink da minha apresentação onde você consegue ver tem muita gente que me pergunta isso, mas como que é as taxas, comissões, né, a- de entrada e saída dos contratos, tá? Então, que ele chama de all-in rates, né, é a taxa de entrada e saída, né? Então, quando você tem a plataforma Lifetime, que é o meu caso, você acaba pagando e aqui para o mini, tá? Mini contrato, tá? Quando você vai para os microcontratos, aqui é o MNQ, aí você tem na Lifetime 0,65, né? As taxas todas, então é somando esse 0,37, o 0,19, vai somando tudo aqui, né? No caso, na Lifetime você soma 0,09, né? O 0,19, 0,37 dá 0,65. No caso da Monthly, que é um tipo de, como se fosse alugada, a taxa é um pouquinho mais barata do que a Free. Se você baixa a plataforma Free na sua conta sem fazer a aquisição da plataforma, que é mais cara, não recomendo que faça agora, vai pagar um pouquinho mais de corretagem, tá? Mas eu acho que vale a pena, porque para você justificar isso via corretagem, você precisa fazer muitos cliques, e não é a proposta, tá? Então, talvez lá no futuro. E aí tem um detalhe muito importante também, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando você opera por mesa proprietária, né, essas taxas não são essas daqui. São que aí a gente vai ter uma aula só sobre mesa proprietária, vai estar aí na playlist, tá? As taxas às quais você vai estar suposto, né, você vai estar pagando as taxas ali, tirando do saldo da sua conta, são as taxas da corretora que a mesa proprietária usa. No caso, vamos supor, Apex. Ela usa duas corretoras, a Tradeovate e a Rithmic. No caso de você escolher Apex Rhythmic, você vai pagar as taxas da Rhythmic, que é muito parecida com a Lifetime aqui, tá? É até um pouco mais barato, pouca coisa, mas é. A Tradeovate é ainda mais barata. Se eu não me engano, o Round Turn, né, que seria entrar, aqui seria no micro Nasdaq, aqui seria 1,30, não é isso? A entrada e a saída, 1,30. Aqui as duas aqui. É, para comprar e vender ou para vender e comprar. Lá na Ritmo, se eu não me engano, é 1,22 e na Tradeovate é 1,09, se não tiver tido nenhum ajuste desses valores, tá? Porque agora, por exemplo, ele está em janeiro, 28 de janeiro, pode ser que tenha tido algum ajuste no início do ano e eu não esteja sabendo. Mas se não for, também vai ser muito próximo disso, que esses ajustes anuais são pequenos, tá? E aí, por exemplo, a Ilus, que é uma mesa proprietária brasileira que opera via Black Arrow, ela já tem uma corretagem mais cara, 1,50, tá? A entrada com a saída do contrato, que a gente chama de é, round turn, né? A entrada e a saída, tá? Então, eu acho que preocupação não deve ser acerca disso, tá? Você lembra o seguinte, ó, 1,30 para entrar e sair, a gente tem em Nasdaq um único ponto dá $2. Então, se você fizer 0,75 pontos, já dá 1,50, já paga as corretagens. Tá? Então, não precisa fazer nenhum ponto completo para pagar essas corretagens. É algo que não é o que vai determinar. É, de fato, mesmo que você esteja com a Free, né, 0,95, a entrada e a saída vai dar 1,90, né? Então, esse 1,90 aí, com um ponto somente, você também tira, tá? Então, mas vale a pena você saber que existe, né? Até dentro da plataforma, existe uma forma de você colocar no saldo da sua conta já o cálculo para você ver no resultado. Eu posso depois também falar sobre isso. Já à medida que você vai fazendo as operações, já vai aparecendo a diferença debitada do seu saldo, tá? Então, você tem um gestor web, né? Todo o gerenciamento de online, onde você entra, faz o login lá. Lembrando que a plataforma ela é grátis. Os dados de mercado não são, tá?
Então, quando você opera com o seu próprio capital, você precisa contratar o pacote de dados. Ah, Breno, mas aí eu tenho que pagar todo mês $4, tá? O pacote mais barato é $4. Já tem um certo tempo que é esse valor, pode ser que seja vamos supor que vá para 5 ou 6. Tem pacote de 12, tem pacote de 30 para quem opera mais ativos. No pacote de $4 você vai ter S&P e Nasdaq em tempo real, tá? Porém, outros ativos como o ouro vai ter um delay. Ele vai mostrar o valor, mas com atraso. Tá? Então você precisa dos pacotes mais caros, quem quer operar ouro, tá? De uma forma ou de outra, como a gente opera sempre em Nasdaq, eu tenho um pacote de 4. Por quê? Você fala, mas se você não opera por mesa proprietária, a mesa proprietária já te dá o pacote. Já, mas o pacote de dados da Hitmik, em específico, às vezes acontece algum delay e eu prefiro ter o pacote contratado. Então eu faço a conexão da minha conta, por mais que não tenha um saldo interessante lá para operar, eu puxo os dados via o meu pacote de dados direto da CME e utilizo as mesas proprietárias conectadas é, já com o pacote de dados puxado pela minha conta. Eu acho mais confiável. Tá? Essa é uma dica é, que não necessariamente você precisa fazer assim. Quem tem Tradeovate, por exemplo, acho que diminui esse risco bastante. Acho que na Ilus também você pode, já faz direto na Black Arrow isso daí. Então, é isso, tá? É, o comercial esporte em português, sem spread, sem custo mensal da plataforma. Então, o custo mensal é do pacote de dados, que vai custar $4, como eu falei. Aqui tem o comercial, tem o e-mail das meninas do comercial aqui. E o suporte, você pode mandar e-mail para esse português, @ninjatrader.com. Pode escrever em português, tá? Aí você vai entrar, por exemplo, no site, vamos supor que você vai operar com capital próprio, tá? www.remessonline.com.br, você faz o cadastro, de novo, conta do Google ali, aquela mesma coisa, escolhe a corretora NinjaTrader, tem lá uma listinha, uma lista suspensa, você escolhe, aí você só vai ter que informar o número da sua conta, que vem no e-mail lá, o número da conta, é o único campo que você precisa preencher, o resto hoje em dia tá tudo preenchido, ele gera o QR Code, você faz o Pix e aguarda, tá? Se você fizer de manhã, no final da tarde, pode ser até que esse processo seja mais rápido hoje. Tem tempo que, né, eu não mando dinheiro para lá, estou operando com mesa proprietária e, obviamente, hoje meu objetivo é sacar e não mandar dinheiro. Tá? Mas, obviamente, em algum momento eu vou sacar de mesa proprietária e também operar capital próprio. E aí você aguarda, normalmente no final do dia ali já está. Se você fizer no período da tarde, é mais provável que esteja no dia seguinte o saldo disponível. Tá? Então não se assuste, o dinheiro não some, né? Você manda, é seguro. Se tiver algum problema, você vai precisar enviar um e-mail para o suporte ou para a Ana e perguntar sobre o envio, né? Eventualmente, você pode até, se quiser, tira um print, manda para ela, perguntar se está tudo certo, se está faltando alguma coisa, do primeiro envio, para você ter. Depois, o próprio perfil seu da Remessa Online, ela já guarda ali as informações. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de gráficos, né, principalmente para o iniciante, é importante, né? O método mais utilizado, que a gente mais utiliza. Existem outras propostas aí de expressões de preço, né, em gráficos, e parte deles, inclusive, nem sequer é, tem um tempo no eixo X, tá? Na verdade, o candle ele se forma quando o número de pontos ou ticks ou pips, né, é completado para baixo ou para cima, aí ele gera, mas aquilo não significa que o tempo é correspondente, tá? Se tiver uma pancada no mercado e a coisa acontecer de vez, o gráfico se constrói muito rápido, e se ele estiver devagarinho, ele fica, né? Então, aquilo ali não tem nada a ver com o tempo. No nosso caso, a gente vai utilizar o tempo, tá? Então, pontos e tempo. Esse é o candlestick, tá? Anatomia, né? O corpo mostra a abertura ou fechamento, ou seja, o corpo, o que que é o corpo? É daqui até aqui ou daqui até aqui, tá? O verde abriu aqui, fechou aqui em cima, o vermelho é o contrário, ele abriu em cima, fechou embaixo, tá? Então, sempre que o candle é vermelho, significa que o fechamento foi menor em preço do que a abertura. Sempre que o candle é verde, o fechamento foi maior, o preço subiu naquele espaço de tempo. Você pode expressar os dados de gráfico em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, como a gente viu lá quando a gente falou de day trader, swing trader, position trader, né? Scalper. Então, olha lá, scalper normalmente usa gráficos curtos, day trader usa um pouquinho mais, swing trade vai mais para frente e o position trader às vezes quer olhar, né, meses. Então, cor verde fechamento maior, cor vermelha fechamento menor,
o pavio. Isso aqui significa que o preço ele foi até lá, mas ele, antes do candle fechar, ele retornou e fechou aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, provavelmente, né, porque a gente não sabe se ele veio até aqui embaixo, foi até lá em cima, depois voltou e fechou aqui embaixo. A gente só sabe que ele abriu aqui e fechou aqui. Essa corrida aqui, entre a máxima e a mínima do candle, a gente não tem essa informação no gráfico. Tá? O que você pode fazer, se você tiver com um período de 15 minutos, colocar em tempos menores, e aí você consegue ver ao longo do tempo um pouquinho mais de detalhe, né? Mas, num determinado gráfico, tempo definido, você consegue ver só que o preço foi lá, mas fechou aqui. Provavelmente, como vinha de uma alta, o preço veio aqui, tentou subir, teve ali um retorno, ele veio aqui embaixo, mas aí os compradores já começaram a pressionar porque eles queriam jogar o preço para cima. Mas isso é provavelmente, tá? Tá? Algumas coisas também que a gente acha interessante trazer são alguns jargões de mercado, tá? Coisas que você vai ouvir aí nas lives, nos vídeos de YouTube, ou vai ler em algum livro. Então, a gente traz esses conceitos aqui. Os mais utilizados, né? Existem outros, né? Quando um player coloca uma ordem mais vantajosa para a sua contraparte, o que é contraparte? É a pessoa, lembra que quando você está comprando, alguém está vendendo. Se eu sou o comprador, minha contraparte é quem está me vendendo, tá? Que o preço atual do mercado. Disse que ele agrediu, ou seja, eu estou colocando uma ordem limitada aqui, eu aceito pagar 7.000 pontos em S&P, tá? Estou colocando uma ordem de compra aqui. Alguém vem, o mercado está em 7.001, o cara vem lá e diz, olha, eu pago até 7.003. Ele vai executar em 7.001 porque existe uma pessoa tentando vender a 7.001. Isso se chama agressão. Ele foi lá e agrediu o mercado, ele bateu o mercado. Agrediu ou bateu o mercado. Tá? Ordem a mercado é a ordem de agressão, tá? É, lembrando, quando compra a gente fala bateu, quando vende a gente fala tomou, né? Então, vamos lá, tomar uma ordem de agressão de compra, bater uma ordem de agressão de venda, tá? A ordem a mercado é a ordem que agride. Tá? Fala sério. Legal? Então vamos lá. Contraparte, já falei. Ordem limitada é quando você só aceita, ela está limitada naquele preço. Ou seja, eu estou querendo pagar 7.000, mas o preço está 7.010. Tem que esperar chegar nos 7.000, ou seja, eles agredirem o preço na venda até chegar aqui e ter ordem na venda aqui nesse valor. Quando o preço está em cima, significa que só tem ordem de venda acima, mas eu só aceito limitado a 7.000. Tá? Então, essa é a ordem limitada. Ordem stop é uma ordem limitada que protege a operação, tá? Já adquirido no mercado. Eu estou comprado, eu coloco um stop de venda abaixo. Então, vamos supor que eu paguei 7.000, mas se o mercado voltar em S&P até 6.990, eu estou entendendo que o mercado não quer subir, e aí eu vou proteger o meu capital, colocando uma ordem de stop, ele vai executar, tendo uma ordem ali de compra nesse valor, ele vai vender a minha posição, ou seja, eu estou comprado, a ordem de stop é de venda, tá? A ordem de alvo também é venda, tá? Então, a ordem stop, ela é sempre a contra-ordem numa proteção. O stop nem sempre ele é perdedor, tá? Porque vamos supor que eu comprei a 7.000. Se eu colocar uma ordem stop a 6.990, voltar a 10 pontos, é uma ordem stop loss, que a gente chama, né? Perda. Mas se o mercado começa a ir a 7.005, 7.010, 7.015, eu pego esse stop e jogo ele em 7.005. Se eu comprei a 7.000, se ele voltar em 7.005 e executar o meu stop, você concorda comigo que ainda assim eu tive um lucro de 5 pontos? Né, que em S&P, no caso, corresponde para cada microcontrato $5. Então, eu teria aí cerca de $25 e descontar as taxas de corretagem. Esses $25 é o meu stop gain. Tá? Significa que eu quis proteger a operação ali, esperando que a operação, obviamente, continuasse subindo, mas que se chegasse ali, eu não queria mais é, me manter na operação. Stop gain. Quando executa abaixo do preço de entrada, né, ou pior que o preço de entrada, stop loss. Quando executa melhor que o preço de entrada, stop gain. A ordem continua sendo uma ordem limitada, continua sendo uma ordem stop. Tá? A gente vai ver, depois tem vídeos aqui no próprio canal, onde a gente configura o que a gente chama de ordem oco em português, que é ordem cancela ordem. Você faz uma entrada, ele já define o stop e já define o gain. O que pegar primeiro, a outra ordem é cancelada. Tá? Lembrando que se você
não configurar a ordem oco e colocar manualmente na NinjaTrader uma ordem stop loss e uma ordem de take profit, né, gain, uma ordem gain. Se pegar uma, você tem que cancelar a outra. Se você configurar no automático, ordem, cancela ordem. A estratégia, em inglês, na NinjaTrader, chama de estratégia ATM, mas eu acho o nome OCO, né, ordem, cancela ordem, muito propício que a gente usa aqui no Brasil e eu acabo falando muito mais sobre ele, tá? Mas se você ouvir algum trader, num canal, no YouTube, né, que você esteja assistindo, falando em estratégia ATM, você também já sabe o que que é. Então, já falei, acho que antecipei esse slide, né, o stop loss, stop gain, né? Aí a gente também tem os níveis importantes de preço, tá? Então, que a gente chama de bola, 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 e no caso de Nasdaq dá até para falar em bola, 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 que são os números redondos, né? Então, o 30 é um bola, o 50 e o 70 são os três bolas fortes, né? 30, 50 e 70. Tá? Os demais, eles não têm a mesma força que o 30, o 50 e o 70. Tá? Obviamente, o 30, o 50 e o 70 em S&P, que tem um algarismo significativo a menos, né? S&P está em 7 mil pontos, enquanto o Nasdaq está em 26 mil pontos. Então, você tem, em Nasdaq você tem um bola, 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 ou seja, 26 mil pontos é bola, bola, bola. Tá? Em S&P não tem, né? Tem os 7 mil, mas até tem, mas é mais difícil chegar, né? Porque você está em 5 mil ali para ir até 6 mil, vai muito mais devagar. Aí o 26 mil, 27 mil, 25 mil passa muito mais rápido o Nasdaq, tá? Então é muito comum a gente falar em bola, 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 em Nasdaq e em S&P um pouco mais difícil. Tá? Então esses números aqui, ó, 30, 40, 70, 100, 200, 400. Lembrando, o 30, o 50 e o 70, ou seja, em Nasdaq, no caso, o 300, o 500 e o 700, além do bola, 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 adicional 1000, né, no caso, ou o zero, são os mais importantes, tá? Então, o 800 é menos importante que o 700, o 600 é menos importante que o 500 e assim vai, tá? Falso rompimento é uma expressão também muito importante, né? Você tem, às vezes, o mercado trabalhando em um range, aí ele vai romper e volta. A gente chama de falso rompimento. Normalmente, quando ele tenta romper e volta e fecha abaixo, pode ser, inclusive, um sinal de você está tentando romper na alta e volta e fecha abaixo tá ali no canal, muitas vezes dá, inclusive, uma venda, tá? Mas isso é uma questão mais avançada. Preço médio, você vai ouvir falar muito em preço médio, tem que tomar cuidado com essa questão de preço médio, mas significa que quando você entra com contratos em um preço e o outro, o seu preço de entrada muda, médio, né? Então, você entrou com 3 contratos no 400 e 3 no 800, o seu preço médio de entrada é o 600. Tá? Então, se você sair no 750, em tese, os 3 que você entrou no 800, você está perdendo, mas você está ganhando mais nos que você entrou no 400. Por isso, a sua média está em 600 e você no 750 estende aí uma posição que nos 6 contratos está positivo. Lembrando que a NinjaTrader, inclusive, ela não é muito boa de mostrar preço médio, tá? Ela tem uma outra lógica por trás, que é o first in, first out. Então, muitas vezes você acha que está ganhando ou que está perdendo, e na prática não é, porque ela não considera o preço médio. A ótica nos Estados Unidos é outra, né? É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, o americano ele quer realizar o preço do primeiro contrato para depois realizar o segundo, para depois realizar o terceiro. Tá? Mas você pode ter add-ons que você instala e você consegue trazer para a nossa realidade aqui. E aí fica para uma próxima aula também. Uma operação com ativos que tem valores muito mais altos, a gente já falou sobre alavancagem, margem de garantia, já falamos também. Então, vai operar capital próprio. A corretora exige que você tenha 100 dólares ali para reparar uma possível perda. Em Nasdaq, quando você tem volatilidade, ou seja, um payroll saindo, um Powell falando, alguma coisa assim, essa margem de garantia aumenta para 200 dólares. Então, eu recomendo que você pense, sempre que for operar Nasdaq, em 200 dólares por microcontrato de margem de garantia, mais alguma coisa. Eu acho que para operar Nasdaq é importante ter pelo menos 400 dólares ou 300 dólares se você não for operar em momentos de volatilidade. Você, inclusive, recebe e-mail sobre isso. Tá? Volatilidade, a corretora pode chamar mais margem em momentos, né, como esse. Vai sair um payroll, vai sair um CPI, né? E aí, o ruim é que essa janela de alta volatilidade, ela demora um pouco. Então, você tem que esperar o CPI sair, a volatilidade baixar, para a margem recompor, para você poder utilizar essa margem mais apertada, essa conta mais apertada. Ex-dividendos. É o desconto no preço da ação de uma empresa após o pagamento dos dividendos.
Isso aqui tem mais a ver com ações, né? Mas você ouve, a empresa tal pagou dividendos. Aí o ex-dividendo, o que que é? Ela pega esse preço do dividendo que foi pago e desconta do preço da ação. Então a ação estava 50, pagou 5 de dividendos, ela vai no outro dia para 45. Tá? Mas você já colocou 5 no bolso. Tá? A gente entra aqui na parte de macroeconomia e correlações, e aí é, essa parte fica realmente para a mentoria de macroeconomia, né? A gente começa a falar um pouquinho de dólar, como que é calculado, por que ele é tão importante, como que ele correlaciona com a bolsa, aí vem o VIX, né? Vai falando um pouquinho sobre os conteúdos e depois entra no operacional também. Acho que não é a proposta nossa aqui agora, né? Que você também pode ter expertise aí que venha a desenvolver para o lado técnico, de análise técnica mais gráfica, né? Que aí exige menos da parte de macroeconomia. Eu recomendo que você tenha é, o conhecimento em ambos, como eu falo, né? É importante estudar, é importante conhecer, para a gente você ter um background de macroeconomia, porque a análise técnica ela é muito importante, ela ajuda muito, principalmente para quem entra no curto prazo, os scalpers, os day traders, mas a macroeconomia te dá um lastro de confiança ali para saber e poder identificar, inclusive, as capturas de liquidez com um pouco mais de base e conhecimento. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse conteúdo de macroeconomia, deixe aí a entre em contato que a gente vai falar um pouquinho como é que funciona, tá? Mas também te dá acesso à sala ao vivo. Legal? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente pede que você deixe o like, né? E se você encontrou aí algum colega que está na jornada de iniciante, passe o link, encaminhe esse vídeo para que a gente possa ajudar e alcançar mais pessoas, tá legal? E agora nos próximos vídeos, né, nós vamos falar um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho mais a a plataforma, né, a Ninja Trader, né, algumas configurações, né, e talvez eu tenho até um vídeo pronto que já está no canal, de repente fazer um link dele na playlist, né, e, e a gente fica aí, obviamente, aberto a que você mande seus comentários e suas sugestões de conteúdo, tá bom? E até a próxima.